Queridos amigos, queridas amigas da Sociedade Espírita Círculo da Luz, neste momento estamos iniciando a nossa conversa com vocês. Mas nesse mês de outubro, mês que trabalhamos sobre a criança, sobre a importância da educação infanto-juvenil, nós vamos iniciar o nosso encontro com uma prece, né? Vamos elevar neste momento o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, os coordenadores espirituais do Círculo da Luz, os nossos anjos da guarda, para que nos protejam, nos amparem neste momento. Que todos nós possamos ser visitados por essas vibrações harmoniosas de luz, de esperança, de alegria que nós todos precisamos. Que possamos, neste nosso encontro, conversarmos sobre a importância de trabalharmos a figura de Jesus em nossas vidas. Este mestre maior que nos mostra o caminho que precisamos percorrer. Que a paz dele permaneça conosco neste momento e durante a nossa conversa. Que assim seja. Amigos, amigas, que esta paz imensa de Jesus, nosso Mestre, possa permanecer conosco em nossos corações, nos momentos que vamos conversar sobre o alerta que Jesus nos trouxe quando ele disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. O que o Mestre queria nos ensinar com esta proposta extraordinária, feita certa feita, né? Lá na sua caminhada na Palestina, há 2000 anos atrás. Conta-nos Marcos, escreveu Marcos no seu Evangelho, né? Que algumas mães, quando Jesus estava trabalhando numa linda manhã ensolarada com seus apóstolos, com seus discípulos, com todas aquelas pessoas que estavam ali à procura das suas bênçãos, da sua paz, da sua orientação, mãezinhas se aproximaram com seus filhos. Qual a mãe que não quer o melhor para o seu filho? Quando elas tinham certeza de que se encontravam à frente do Messias esperado por tantos e tantos séculos lá no povo judeu. Então elas quiseram trazer até Jesus as suas crianças, os seus jovens, para que ele as abençoasse. Então nos narra Marcos desta forma: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que eles as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, as abençoou. Imaginemos a alegria dessas mães, né? Quando Jesus consegue envolver os seus filhos, né? Na sua vibração, no seu amor, certamente aconselhou alguns, conversou com os maiorzinhos. E essa é a proposta do Mestre, né? E este ensinamento profundo, Jesus nos alerta que nós temos que trazer a esses espíritos que reencarnam, né, que estão na fase da infância, especialmente também até da juventude, que nós possamos, nós pais, mães, educadores, evangelizadores, avós, possamos levar até esse espírito reencarnado nesta melhor fase da vida para o aprendizado moral, que nós possamos levar a figura de Jesus, levar os ensinamentos do Evangelho que libertam, né? Então essa é a grande proposta, né, que nós temos que abraçar neste momento difícil que nós estamos vivendo, desafiante aqui no nosso planeta Terra, né, com essas experiências que estão nos desafiando bastante, desafiando a nossa humanidade. Então nós temos que apresentar a esses espíritos nessa fase propícia ao aprendizado moral, apresentar a figura de Jesus e o seu Evangelho, né? Então, o Joana de Anjos vai dizer, né? Joana de Anjos, não, Amélia Rodrigues vai dizer, né? Que o homem será aquilo que de sua infância se faça. Vejam só, né? Essa criança vai ser
aquilo que nós construímos nela, né? De bom, de elevado, de exemplos positivos ou negativos, né? Então, quem educa, vai nos dizer a Amélia Rodrigues, né? Cria valores para a vida plena de sentido. Evangelizar a criança é libertar para a vida, né? Mas aí, queridos amigos, queridas amigas, o que tem um grande valor para esta fase, para essa idade infanto-juvenil, é o exemplo do adulto, né? O adulto vai mostrar realmente na sua atitude, na maneira como ele vive, ele vai ser um exemplo vivo para a criança, porque a criança vai aprender imitando, né? Ela vai imitar aqueles adultos que estão à sua volta, especialmente o pai e a mãe. A mente infantil, ela é dotada de muita plasticidade, como a nossa mente também de adulto, né? A gente consegue criar muitas coisas com o nosso pensamento, que é energia eletromagnética. E nós temos que utilizar esta proposta, né, junto à mente da nossa criança, do nosso jovem, né? Levar informações positivas, contar boas histórias, mostrar, né, o verdadeiro sentido, por exemplo, da presença de Jesus na nossa terra. Apresentar Jesus como o modelo e o guia da nossa humanidade. É o desafio que nós estamos vivendo, especialmente nos dias de hoje, mostrar para a nossa criança um mestre, né, com toda a sua força, a sua energia, como esse espírito irmão nosso, um irmão maior, que é o responsável pela nossa evolução. Então, isto a nossa criança e o nosso jovem precisam aprender desde cedo, né? Desde cedo. E o que ocorre hoje, né? Essa figura de Jesus, politicamente, ela não tá sendo falada, ela não é correta, entre aspas, né? As mentes ainda extremamente materializadas, né, tentam afastar o sentido real dessa figura. Tanto é que o Natal, né, que é o momento de reverenciar, o momento máximo de reverenciar esse espírito iluminado que veio à Terra, o governador do planeta, que organizou o nosso planeta, a nossa humanidade, organizou a Terra como uma escola especial para que nós pudéssemos vir evoluir. Este espírito de escola, que depois na espiritualidade, depois de acompanhar a evolução por milênios e milênios, né, da nossa humanidade, ele veio em pessoa trazer a mensagem. Ele abençoou o seu perispírito, que não tinha necessidade de passar por esse processo reencarnatório, né? Adensou por mais de 1000 anos o seu perispírito para poder, né, habitar um corpo humano. E ele trazer e explicar e viver a mensagem de amor. Então, é um grande desafio. E quando nós falamos no Natal hoje, o que a criança lembra? Papai Noel. Lembra presentes. A figura de Jesus está dissociada dessa festa extraordinária, que é uma festa especialmente espiritualizante, mas nós tornamos ela muito materializada, né? Nos afastamos desse sentido realmente que ela tem. E um dos ensinamentos também maiores de Jesus, né, que ele deixou, foi quando ele foi crucificado e que ele morre, vamos dizer assim, e ele se ressurge 3 dias depois, dando um outro ensinamento profundo, né, de que a morte não existe, é apenas uma transformação. E aí, quando a gente fala nesse período da Páscoa, que nós tínhamos que refletir isso na nossa família, com as nossas crianças, nas nossas escolas, na escola de evangelização, né, qual é a figura que se ressalta nesse período? É o do coelhinho, do ovo de chocolate. Então, essa figura extraordinária do mestre, nós temos que trazer de volta, porque isso liberta, né? Liberta o nosso espírito e liberta o espírito da nossa criança. Então, interessante, a gente depois vai pesquisando, né, em todas as literaturas que têm vindo da espiritualidade. E nesse livro aqui, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, um livro muito bom, né, profundo, um livro imenso, né? O espírito Camilo Cândido Botelho, que é o Camilo Castelo Branco. Depois a Ivone Pereira foi ajudada, né, por Leon Denis para poder concluir essa obra magistral. O que nós vamos encontrar aqui? Uma referência muito linda sobre essas crianças que Jesus abençoou.
é que hoje nós estamos refletindo sobre essa proposta de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. O que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar no decorrer do livro, que a Ivone Pereira vai trabalhando sobre a questão do suicídio, são as memórias extraordinárias de Camilo Castelo Branco na espiritualidade, depois que ele se suicidou, e ele então vai, depois de recolhido, né, pelos abnegados espíritos que trabalham por Maria, né, essa mensageira de luz que resgata, né, esses espíritos que se suicidaram. Essa é a grande tarefa, uma das grandes tarefas hoje de Maria, né? E então, eis que lá nos relatos da nossa amiga Ivone Pereira, nós vamos encontrar esse espírito extraordinário trabalhando como legionário de Maria na espiritualidade, trabalhando para recuperar esses espíritos que cometeram esse ato, né, do suicídio. Então, aqui o mentor vai explicar. E Aníbal, meus caros filhos, este jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré, durante suas pregações inesquecíveis através da sofredora Judéia, Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou quando exclamou, demonstrando a inconfundível ternura que mais de uma vez expandia entre as ovelhas ainda vacilantes: deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Então, vejam, né? Aníbal, que agora trabalhando na espiritualidade, nesse grande projeto de resgate dessas almas sofredoras, vai trabalhar com essas almas sobre o Evangelho de Jesus. Então, Aníbal de Silas foi um adolescente, dentre aqueles que Jesus abençoou naquele momento em que os evangelistas retratam essa situação, né? E Aníbal vai então começar a conversar na espiritualidade, recordando os momentos que ele presenciou Jesus. Ele nunca mais esqueceu, ele ficou gravado. Ele depois, adulto, ele foi levar o evangelho para outras terras, ele foi trabalhar com os grandes missionários, foi martirizado. Depois reencarnou várias vezes aqui na nossa humanidade, sempre buscando levar essa mensagem para as crianças, para os jovens, né? Então, o nosso mentor aqui vai dizer, através da nossa irmã Ivone Pereira: assevera ele que quando o Senhor pregava sua formosa doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível surgiam inesperadamente à visão do ouvinte de boa vontade, elucidando-o de forma inconfundível, por imprimirem nos arcanos do ser de cada um a exemplificação que nunca mais seria olvidada. Que era por isso que, né, Jesus muitas vezes falando a uma grande multidão, todas ficavam impregnadas, né, ouvindo-o falar, como o Sermão da Montanha, que tinha cerca de 5.000 pessoas ouvindo, né, e todos ficavam impregnados daquela mensagem, porque à medida que Jesus falava, o Aníbal vai dizer, né, quadros apareciam na mente de cada um de acordo com a sua mente, de acordo com a sua compreensão, quadros vivos, né, daquele ensinamento extraordinário. Então, nós precisamos, né, trazer isso de novo, né, com muito cuidado para a nossa criança, né, para o nosso jovem, contar dentro da nossa casa a história de Jesus, essa história lindíssima do Mestre, né, amado, como é que ele renasceu aqui, né, como é que ele veio, né, reencarnar no plano da Terra para trazer a sua mensagem de amor, para nos libertar, para nos mostrar o caminho. Como é que ele veio, né? Então, contar a história de Maria, de José, né? Esse casal extraordinário, iluminado, que foi escolhido por Deus, foi escolhido por Jesus para trazê-lo à Terra. Jesus veio numa família. Olha a importância da família, do lar, o lar de Nazaré. Mas a vinda do Messias, e nós precisamos contar isso para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos alunos, para os nossos evangelizantes, a presença do Messias era esperada por séculos e séculos, era prevista com todos os detalhes, onde é que ele nasceria, né? Que ele seria espoliado, não compreendido, mas que deixaria com muita luz toda a sua mensagem, libertaria
as pessoas das suas dúvidas, da sua ignorância, e as pessoas na época achavam que ele ia ser um grande guerreiro, que ia libertar de Roma, né, que escravizava o mundo todo, inclusive o povo judeu, né? E, no entretanto, a libertação de Jesus é espiritual, né? E ele dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando a gente começa a entrar, a perceber pelos ensinos de Jesus o verdadeiro sentido da vida, nós nos libertamos. E nós temos que oferecer isso à nossa criança, né? Que o Mestre veio, reencarnou numa família, foi nascer em Belém, como estava previsto, né? pelos grandes profetas do passado, né? Nasceu em Belém, e lá em Belém estava o casal, porque por necessidade do recenseamento, Maria e José tinham saído da cidade de Nazaré, se deslocado para Belém, porque lá seria feito o recenseamento, era uma ordem que vinha, né, do rei Herodes, cumprindo também as ordens de Roma. Roma queria contar quantas pessoas, quantos súditos ele tinha no mundo, e como é que ele ia recolher os impostos. Então, toda essa intrincada conjuntura administrativa, né, de domínio do mais forte sobre o mais fraco. E lá estava, né, aquele casal simples, humilde. Maria e José tinham se deslocado de Nazaré para Belém, naquela época, ela no lombo de um burrico, e José puxando ela já em estado avançado de gravidez. Mas tinha que se deslocar para chegar a tempo de participar desse recenseamento que era exigido. Foram 5 dias de caminhada, né? De caminhada, Maria já gestante nos últimos meses, né? E até que chegaram em Belém. Até que chegaram em Belém. Aí não havia hospedagem para aquele casal. Tinham muitos forasteiros e todas as hospedagens já estavam preenchidas. Quando um senhor, né, ficou condoído com a condição, especialmente daquela jovem mulher grávida, né? Então ele oferece uma gruta, né? Uma pequena estrebaria que ele tinha na sua propriedade, e que eles ali poderiam se alojar, porque aquela estrebaria era usada no inverno para que os animais, as ovelhas, né, os pastores traziam para proteger no frio. Não era época de frio, né? Provavelmente era início de primavera ou outono, era por volta de março, abril, lá na Palestina, naquela época. Então eles estiveram lá, e nessa pequena estrebaria, numa gruta, né, na rocha do morro, aos fundos daquela propriedade daquele senhor bondoso, ali se alojaram Maria e José. Maria e José, né, se acomodaram por ali. E Maria sente as dores do parto. Provavelmente piedosas senhoras a ampararam naquele momento do parto, né? E ela recebeu o seu filho nos braços, enroladinho em paninhos limpinhos. Era uma criança belíssima. E o recinto todo, né, se iluminava de uma paz, de uma luz intensa. E Maria não tinha onde colocar o seu filhinho. Então José, prestimoso, né, provavelmente traz uma pequena manjedoura onde os animais comiam a palha seca no inverno, né? E ali então ele acomodou aquela manjedoura com palha seca, colocou certamente panos limpos trazidos por aquelas irmãs bondosas, e ali foi deitado o menino Jesus, e que era lindíssimo, né? Que expressava uma paz. A Maria embevecida, José também, as pessoas que o ajudaram ali também estavam. E eis que pastores que pastoreavam não longe dali viram aquela estrebaria iluminada por uma estrela gigante, né? Com uma luz muito grande. Imaginem a pleiade de espíritos iluminados que estavam parando a vinda de Jesus naquele momento. Então, esses pastores vão até, se deslocam para a estrebaria encantados, porque eles percebiam que era o Messias que havia reencarnado. Todos esperavam o nascimento do Messias, né? E já estava demorando por muito tempo. E quando acontecem esses fenômenos, que eles ouviam inclusive as vozes angelicais, né, cantando hinos de amor, de louvor, eles foram até aquela gruta
e lá ficaram encantados com aquela criança na manjedoura. Eu vejo um exemplo que Jesus nos dá de simplicidade, de amor, de humildade. Basta pouco, né, para que a gente possa concretizar tudo de bom que nós temos, né? Ele ali deitadinho naquela manjedoura, os pastores observando, se ajoelhavam ali, encantados, tinham certeza que aquela criança guardava em si o Messias, que viria trazer o conhecimento, a liberdade que eles tanto queriam. E conta a história, contam os evangelistas, e realmente a repetição desses fatos por outros historiadores também, que 3 reis magos do Oriente também que esperavam a vinda desse Messias, Salvador do mundo, o Rei do mundo, como eles chamavam, que eram do Oriente, também viram aquela luminosidade lá sobre aquela pequena cidade da Judéia, Belém, e se deslocam para lá para saudar o Messias, para saudar o Rei do mundo. Trazem presentes, né? Trazem ouro, mirra, incenso. Eram muito valiosos na época para homenagear. Quando esses 3 reis magos vão se deslocando, passam por Jerusalém, porque antes de chegar a Belém está Jerusalém, que era a capital, né? E continua muito sendo a capital dos judeus, né? O centro do povo judaico. E ali passaram por Herodes, e como eram pessoas extremamente educadas, foram saudar, né, o rei de todo aquele país, né? E o rei todo, faceiro Herodes, era muito mau, né? Ele todo faceiro, pensando que aqueles presentes eram para ele, quando os magos explicaram que que eles tinham certeza que tinha nascido o Salvador do mundo, o Rei do mundo. E Herodes ficou preocupado. Mas que rei é este? Então Herodes pede a eles que gostaria também de saudá-lo. Não era essa a verdade, mas ele explicou que ele gostaria também de presentear este espírito luminar que estava agora ali nas suas terras. E eles pedem que os 3 reis magos, quando voltem, passem para informar onde que eles encontraram. E eles então vão até Belém, seguindo aquela luminosidade que eles conheciam, porque eles eram também astrônomos, estudavam muito o céu. E aí então encontraram o local. Homenagearam Jesus, deixaram todos aqueles presentes, né, valiosíssimos para José e Maria, que seria para o menino. E quando iam voltar, foram informados pela espiritualidade, eram também médiuns, né, que desviassem de Jerusalém, não passassem pela capital, fossem para suas terras por um outro lado. E aí José, naquela noite, também é alertado pela espiritualidade superior que pegassem a Maria e o menino e fossem para outras terras, porque o menino, o Herodes, iria persegui-lo. E realmente aconteceu. Então eles vão para o Egito, né? Há, infelizmente, um episódio muito triste, né? Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo de toda aquela região, porque não encontrou mais o menino como ele pretendia, e nem os reis magos voltaram para avisar. Então Jesus se cria um período no Egito até que Maria e José foram informados da morte de Herodes. Aí é que eles voltam para Nazaré, aonde Jesus vai passar a sua infância, a sua adolescência, né? Um espírito extraordinário de amor, né? De abnegação, ajudando a mãezinha nos afazeres da casa, a cuidar dos outros irmãos, que depois vieram outros irmãos, a cuidar dos filhos também dos irmãos de José, que José tinha sido viúvo, né? E tinha filhos também do primeiro casamento. Então Jesus agrega todos, né? Contam essa história, né? Jesus agregava a todos e ele então ajudava. Passou a sua infância, a sua adolescência e só começou a pregar, a ensinar a partir dos 30 anos. Então ele sai pela Palestina toda, né? Passa também as fronteiras, né, do povo judeu, a ensinar, a curar, a ajudar, a viver o amor, a amparar as pessoas desamparadas, a curar, né, os cegos, os leprosos, os paralíticos. Naquela época não havia, né, a medicina, não tinha grandes conhecimentos, então tudo era empírico, né? Então Jesus curava,
né? Também os endemoniados, as pessoas que estavam com possessão, né? A doença mental, a doença emocional, moral. Jesus foi levando luz, né? Foi levando luz e deixando para os 12 apóstolos, porque ele escolheu também 12 apóstolos, né? E ele, então, com eles, ele vai fazer toda essa caminhada por 3 anos, levando esclarecimento, levando luz, ajudando a todas as pessoas, e os apóstolos aprendendo, e as outras pessoas também. Jesus era um exímio também contador de histórias, contava parábolas que estão atualizadas até hoje. Então a gente precisa contar essas histórias para as nossas crianças, né? Nós precisamos alertar esses espíritos imortais que estão chegando, né, sobre essa figura excelsa de Jesus. E quando ele volta, que ele cumpre com a sua tarefa, não tinha nada de humano, nada de poder, tinha de poder espiritual, de amor, de luz, de libertação. Então, quando ele termina a tarefa, que aparentemente teria morrido, ele retorna, né? Retorna perante toda aquela comunidade, né? Dos seus apóstolos, dos seus discípulos, da família, né? E mostra que a vida continua. E ele, por 50 dias, depois da crucificação, ele permaneceu entre os seus apóstolos, ensinando, né? Mostrando a luz, falando do futuro, o que seria, o que nos aguardava, né? Que todos iam trabalhar. Ia ser muito difícil, mas ele estaria apoiando todos. E é isso que o Mestre tem feito até hoje, né? O Mestre nos ampara. E ele prometeu, interessante que ele prometeu, porque os discípulos ficavam muito preocupados quando ele falava que ele retornaria ao Pai, que Deus é o Pai. E faça essa confusão, né? Depois que Jesus e Deus são a mesma entidade. Não são. Deus é o nosso Criador, é o Criador também de Jesus. Só que Jesus é o nosso irmão mais velho, muito mais evoluído que nós, que recebeu de Deus, por já ser um espírito puro, a missão de nos mostrar o caminho, de nos conduzir para o bem. Então Jesus investe em nós, na nossa humanidade, nós somos as suas ovelhas, ele é o nosso pastor. Então ele deixa este ensinamento extraordinário de que a vida continua e que Deus é realmente o nosso Pai. Outro ensino extraordinário de Jesus, nos libertando, né, dessa confusão que muitas religiões fizeram em nós no passado, né? É que Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Olha, a grande boa nova, né, que Jesus nos traz, que somos todos irmãos. E ele repetiu, né? É preciso nascer de novo, fala na reencarnação, mas ele promete, num tempo hábil, né, que viria o Consolador prometido. Ele mesmo, né, se encarrega de prometer este Consolador que viria para nós, né, através da doutrina espírita. E realmente o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, porque esclarece tudo aquilo que Jesus não pôde ainda aprofundar, como ele já falava na reencarnação, precisar nascer de novo, mas o Espiritismo é que vai trazer todas essas informações sobre a mediunidade, né, sobre a pluralidade dos mundos habitados. E Jesus já dizia, há muitas moradas na casa do Pai. Mas só que o nosso entendimento naquela época ainda era muito pouco. Então o Mestre gradativamente tem orientado esses grandes mentores que têm vindo até nós, como Allan Kardec, nos trazer, né, essa informação nova, né, profunda. Então, queridos amigos, queridas amigas, precisamos sim, mais do que nunca, né, falar para as nossas crianças, para os nossos jovens, sobre Jesus, sobre a sua tarefa, sobre o seu Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro extraordinário. E olha que hoje nós trouxemos até aqui para ilustrar um pouquinho a importância, né? A Psiquiatria Iluminada, né? Um livro da AME Brasil, né? Muito importante, que foi organizado por Paulo Rogério Aguiar e o Carlos Eduardo Durgante, contribuições de vários especialistas desta área da saúde, né, sobre as contribuições de André Luiz, né, na psicografia do Chico Xavier. E numa das mensagens nós vamos encontrar o seguinte, né? Hoje, né, a ciência demonstra que a fase gestacional, da concepção ao nascimento,
E a primeira infância, considerada de 0 dias a 6 anos e 11 meses, são fundamentais para o bom desenvolvimento da saúde física e mental do ser humano, quer dizer, do espírito reencarnado, né? É nesse período que a maior parte do desenvolvimento do sistema nervoso acontece. Nessas fases do desenvolvimento humano ocorrem importantes processos que envolvem desde a proliferação, migração e diferenciação e organização das células nervosas até o processamento de informações recebidas que influenciam diretamente a formação de conexões, chamadas sinapses, entre os próprios neurônios, destes com outras células que formam o tecido cerebral. É um período extremamente delicado, podendo toda essa estruturação ser alterada de acordo com os estímulos recebidos pelo ser em desenvolvimento. Então nós vamos percebendo, e agora a ciência mostrando, né, que o espírito reencarnado nessa fase absorve tudo que nós oferecermos, que o adulto oferece para ele, que o ambiente, que o social oferece para ele. Então ele absorve de bom e de mal, de bom e de ruim. Então, o que nós temos? Qual é o cuidado que nós, como pais, como mães, como educadores, como evangelizadores, né, como avós, como adultos que estão à volta dessa criança, oferecer o melhor, oferecer a verdade, né, libertar esta criança, esse jovem, né, da ignorância, que muitas vezes nós vivemos sufocados aqui neste mundo, né, nos libertar dessa ignorância, né? E aí entra o papel muito grande da mãe, a mãezinha, né? A mulher, olha a responsabilidade da mulher. A mulher traz no ventre o destino das nações, o futuro do mundo. Ela que pega no berço o estadista, o filósofo, o teólogo, a mãe de família, né? E que os molda, e que os modela na idade que as impressões são fáceis e profundas. Vejam só, né? As impressões são fáceis e profundas. Então é um grande papel que a mulher tem na educação, mas que o pai tem também. O pai tem essa estrutura, né? Esses dois pilares, pai e mãe, na estrutura desta criança, né? São muito importantes para o equilíbrio desse espírito imortal. Então, contar para a criança, né? E dentro do lar, falar sobre Jesus, mostrar os seus ensinamentos, né? De acordo com a idade, a faixa etária da criança, a sua compreensão. Não iludir com o Papai Noel, com o coelhinho, com o ovinho de Páscoa, não, falar a verdade, mostrar, né, a importância do papel desse espírito extraordinário, né, desse anjo de luz que nos governa, que nos orienta, né? Então vejam aqui qual é a proposta, né, de um espírito aqui muito importante, né, Etienne, né, que diz o seguinte, que o amor e o reconhecimento para com o Criador, nosso Deus, nosso Pai, né, sejam os primeiros sentimentos a ser desenvolvidos no coração das nossas crianças, né, no coração das nossas crianças. Então, a criança que balbucia desde pequenina, né, meu Deus, Jesus, né, como eu vi uma cena muito interessante da minha netinha, né, que hoje já está com 11 anos, e a gente já vai encaminhando o encerramento contando essa história, né, como é importante a gente trabalhar essa figura com a nossa criança, com o nosso jovem. Nossa netinha tinha uns 2 anos e meio, não tinha 3 anos ainda. E na nossa sala de jantar tem a ceia do Cristo, aquela cena, né, de Jesus com os apóstolos e Jesus ali, o João deitadinho no seu peito, o apóstolo mais querido, vamos dizer assim, mais jovem também, adolescente, né? E a gente insistia muito com a nossa netinha para que ela ficasse de calçada. Ela gostava de ficar de pés descalços, mesmo no frio, no inverno, era uma dificuldade para ela usar sapato. Tem que usar papato, meu amor, bota o papato, né? E ela tirava o papato. Aí um dia ela disse, vovó, me mostrou no quadro ali, né, da ceia do Cristo, Jesus está sem papato. Jesus estava sem papato. Aí a minha filha disse que assim, foi a primeira vez que ela viu um mau exemplo de Jesus, né? E ela disse, mas ele está sem papato, mas a avó vai arrumar um papato para ele. Aí eu pensei,
arrumar um sapatinho ali para Jesus e para os apóstolos no pezinho para convencer ela a ficar descalçada. E não é que aquela coisa fofinha foi ligeiro lá no quarto, pegou um sapatinho dela e disse: ó, vovó, para Jesus. Cedendo o sapatinho dela para Jesus. Veja, essa não é por ser, é um caso particular, né, pessoal, mas é muito rico isso. A gente ficou muito emocionada, né, de ver a criança reconhecendo, né, a figura de Jesus. Então é assim que nós vamos encerrando, né, a nossa conversa sobre deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Porque quando a criança e o jovem crescem, né, com esse modelo e guia da humanidade, nós vamos ver que é possível, né, melhorar a humanidade. Então a nossa proposta é essa: vamos conversar sobre Jesus com a nossa criança, com o nosso jovem. Muita paz a todos. E vamos agora então fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Jesus amado, a oportunidade de conversarmos, Mestre, sobre a importância de trazermos a Tua presença à nossa criança e ao nosso jovem. O quanto, Jesus, essa Tua presença na vida deles, nos seus conhecimentos, vai lhes trazer equilíbrio, harmonia e, por certo, Jesus, vai encaminhá-los para uma vida plena de harmonia, de paz, que eles vão compreendendo profundamente o verdadeiro sentido da vida. Te rogamos, Mestre, que todas as nossas famílias neste momento que nos acompanham neste trabalho possam receber as Tuas bênçãos de paz e de luz. Que assim seja.